cuidando de um problema de pichação na escola. Certa vez, interroguei o zelador de uma escola sobre algumas pichações racistas que tinham aparecido durante a noite. No começo da entrevista, tentei construir alguma conexão. Comentei que ele possuía um trabalho importante cuidando sozinho de um prédio tão grande. Ele me contou sobre como desenvolveu um sistema que permitia cumprir várias tarefas ao mesmo tempo ao seguir os caminhos mais curtos pelo prédio. Respondi dizendo que a maioria das escolas daquele tamanho precisaria de vários zeladores para realizar o trabalho que ele fazia usando aquele sistema. Eu estava dando uma oportunidade para ele se sentir orgulhoso. Enquanto conversávamos, ficou claro que eu havia desenvolvido uma sólida conexão com o zelador. Ele explicou detalhadamente como criou sua rotina de trabalho, e acabou contando histórias dos professores e funcionários. As histórias eram interessantes, mas inúteis para minha investigação. Mas ouvi mesmo assim, e ganhei um amigo no processo. Eu lhe entreguei meu cartão e pedi que me ligasse se soubesse de qualquer informação nova sobre o incidente. Várias semanas depois, o zelador me ligou contando um rumor que ouviu de um dos estudantes. O rumor provou ser verdade e levou à apreensão dos responsáveis pela pichação. Dificilmente o zelador me ligaria para contar sobre o rumor se eu não tivesse desenvolvido uma boa conexão com ele durante nossa única entrevista. Estratégia número 3. Se quiser conseguir informações sem levantar suspeitas ou colocar a pessoa na defensiva, use a abordagem da investigação, na qual você aplica dispositivos para obter informações sem que ela perceba seu propósito. As pessoas geralmente hesitam diante de perguntas diretas, principalmente quando tocam assuntos sensíveis. Se você quer que as pessoas gostem de você, use a investigação indireta para encorajá-las a revelar informações sensíveis sem a necessidade de um interrogatório. Fazer perguntas coloca o ouvinte na defensiva. Ninguém gosta de um intrometido, principalmente quando o encontra pela primeira vez. Ironicamente, essa é a hora em que você precisa do máximo de informações possível sobre seu alvo. Quanto mais informações tiver, mais será capaz de desenvolver estratégias para cultivar relações pessoais e de negócios. A investigação indireta consiste na habilidade de obter informações sensíveis de uma pessoa sem que ela perceba que as está entregando. Durante minha carreira no FBI, treinei agentes para obter informações sensíveis de suspeitos enquanto, ao mesmo tempo, mantinham uma boa conexão com eles. As características da investigação indireta são: 1. Poucas perguntas, ou mesmo nenhuma pergunta, prevenindo assim uma reação defensiva. 2. O processo é indolor, porque seu alvo não percebe que está revelando informações sensíveis. 3. Os ouvintes gostarão de você porque você está entregando sua total atenção. 4. Eles agradecerão a você por ser tão gentil e provavelmente entrarão em contato no futuro, o que oferece mais uma oportunidade para recolher informações adicionais. A investigação indireta funciona porque é baseada em necessidades humanas. Há necessidade humana de corrigir, usando a investigação indireta através de declarações presumíveis. As pessoas têm necessidade de estarem certas, mas possuem uma necessidade ainda maior de corrigir os outros. A necessidade de estar certo ou corrigir os outros é quase irresistível. Fazer declarações presumíveis é uma técnica de investigação indireta que apresenta um fato provável, que pode estar certo ou errado. Se ela for correta, o ouvinte irá confirmar o fato e geralmente acrescentará informações adicionais. Se estiver errada, ele fará a correção, geralmente acompanhada por uma explicação detalhada de por que está errada. Recentemente eu estava comprando uma joia, mas não queria pagar o preço do varejo. Para negociar o melhor preço, precisava saber a margem de lucro da joalheria e a comissão do vendedor. Por razões óbvias, esse tipo de informação é muito bem guardada. Eu sabia que se fizesse perguntas diretas sobre preços não receberia as respostas que precisava para negociar, então usei a investigação indireta para conseguir a informação que eu desejava. Vendedor: posso ajudá-lo? Sim, estou procurando um pingente de diamante para minha esposa. Vendedor: temos muitos pingentes. Deixe-me mostrar alguns. O vendedor me passou um mostruário de veludo com várias joias. Olhei intensamente para uma delas. Quanto custa esta aqui? Vendedor: $190. Uau, a margem de lucro deve ser de no mínimo 150%. Declaração presumível. Vendedor: não. É só 50%. E em cima disso sua comissão de 10%.
Declaração presumível. Vendedor: não é tudo isso. Fico apenas com 5%. Eu: imagino que você não tem autoridade para me dar um desconto. Declaração presumível. Vendedor: tenho autorização para dar 10% de desconto. Acima disso, o gerente precisa aprovar. Nesse ponto, eu poderia aceitar os 10% ou pressionar ainda mais. Considerando as condições econômicas ruins da época, suspeitava que o gerente estaria disposto a me dar um desconto maior, desde que lucrasse. Eu: pergunte ao gerente se ele venderia esta peça com 40% de desconto. Esperei pacientemente enquanto o vendedor foi para os fundos. Ele retornou alguns minutos depois. Vendedor: ele disse que o melhor que pode fazer é 30%, se você pagar em dinheiro. Eu: é um presente para minha esposa. Vendedor: sem problema. Vou embrulhar para você. Não apenas economizei $57, mas também recebi um embrulho de presente. Nesse caso, o uso da investigação indireta revelou informações valiosas. Descobri a margem de lucro, 50%, e a comissão do vendedor, 5%, o que me permitiu negociar com confiança. Se não quisesse negociar, eu poderia aceitar o desconto automático de 10%. Se o vendedor não tivesse divulgado essa informação, teria que pagar o preço normal. Baseado no comportamento do vendedor, ele não percebeu que revelou informações bem guardadas. Investigação indireta empática. A declaração empática é versátil porque pode ser combinada com técnicas de investigação indireta. Discutiremos duas técnicas de investigação indireta empática que são baseadas na necessidade humana de corrigir: a declaração empática presumível e a declaração empática condicional. Vendedores usam rotineiramente essas técnicas. Clientes ficam menos propensos a comprar algo de alguém que não gostam. Vendedores usam investigação indireta empática para conquistar dois objetivos. Primeiro, declarações empáticas rapidamente formam conexão. E segundo, investigação indireta empática recolhe informações que os clientes não revelariam normalmente sob questionamento direto. Declaração empática presumível. A declaração empática presumível mantém o foco da conversa no cliente e apresenta um fato como verdade. O fato apresentado pode ser verdade ou presumido independentemente de sua veracidade. Se for verdade, o cliente geralmente acrescentará novas informações para a conversa. O vendedor pode então formular outra declaração empática baseada na resposta do cliente para obter mais informações. Se ela for falsa, o cliente geralmente irá corrigi-la. Veja o exemplo. Vendedor: posso ajudá-lo? Cliente: sim, preciso comprar uma lavadora nova. Vendedor: então sua lavadora velha está nas últimas? Empática presumível. Cliente: não, estou de mudança para um apartamento pequeno. Vendedor: ah, então você precisa de uma lavadora compacta. Deixe-me mostrar um modelo popular que temos aqui. Cliente: certo. O vendedor ouviu o que o cliente disse: preciso comprar uma lavadora nova, o que sugeria que sua lavadora atual não estava funcionando bem. Usou a declaração empática presumível para manter o foco no cliente e encorajá-lo a confirmar ou negar a possibilidade. Então sua lavadora está nas últimas. O cliente corrigiu o vendedor dizendo: estou de mudança para um apartamento pequeno. Essa informação extra identifica que tipo de unidade ele deve apresentar ao cliente. As palavras "preciso comprar" indicam que o cliente está pensando seriamente em fazer a compra, não está apenas olhando. O vendedor obteve fatos importantes durante a conversa de abertura. Primeiro, o cliente estava seriamente pensando em fazer a compra e, segundo, era possível saber exatamente qual categoria de lavadora era mais provável vender. Essa informação poupa o tempo do vendedor e do cliente. Este vai para casa com o produto que precisa e o vendedor ganha mais tempo para atender outros clientes. Declaração empática condicional. A declaração empática condicional mantém o foco da conversa no cliente e introduz uma variedade de circunstâncias sob as quais ele compraria um produto ou serviço. Vendedor: posso ajudá-lo? Cliente: não, estou apenas olhando. Vendedor: então você ainda não decidiu que modelo quer comprar? Empática indireta. Cliente: preciso de um carro novo, mas não sei se posso comprar um. Vendedor: então você compraria um carro se encontrasse o preço certo?
Empática condicional. Cliente: acho que sim. Vendedor: você gosta de carros azuis ou vermelhos? Cliente: azuis. Vendedor: vamos dar uma olhada em carros azuis na sua faixa de preço. Em resposta à investigação indireta empática, o cliente identificou a razão que o impedia de comprar um carro. O vendedor então usou a abordagem da empática condicional. Ela mantém o foco no cliente e, ao mesmo tempo, prepara condicional se então você compraria um carro se encontrasse o preço certo. A hipótese é de que o cliente irá comprar um carro se encontrar as condições corretas. Nesse caso, a condição é o preço. A condicional empática ajudou o vendedor a identificar o que impediria a compra. Com essa nova informação, ele pode indicar ao cliente os carros em sua faixa de preço.